Boa noite. Continuando a nossa aula sobre o controle constitucionais das ações pelas quais qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, qualquer cidadão, o Ministério Público ou a Defensoria Pública podem acionar o Poder Judiciário para exigir a intervenção deste poder nas atividades, nos atos, nos negócios, nos contratos que envolvam a administração pública, seja ela exercida pelo Poder Executivo, como na maioria dos casos, ou mesmo pelo Poder Legislativo ou até pelo Poder Judiciário, quando estes praticam atos, negócios ou contratos da administração pública, típicos de administração pública. A abordagem que faremos nesta aula é a abordagem dos aspectos constitucionais, isto porque esta matéria também é estudada no direito processual civil e no direito processual penal. Portanto, faremos alguma abordagem sobre aspectos legais, mas a ênfase da nossa aula no curso de Direito Constitucional é entender por que essas ações, por que esses procedimentos judiciais são trazidos para a categoria de remédios ou ações constitucionais. A compreensão disso parte da abordagem que fizemos na aula anterior sobre os limites ou os fundamentos para a intervenção do Poder Judiciário na atividade de administração pública. O primeiro fundamento que nós abordamos na aula anterior, que legitima, que justifica uma intervenção do Poder Judiciário nos negócios da administração pública, é a preservação dos direitos fundamentais. A possibilidade do Poder Judiciário curar, defender, assegurar, efetivar os direitos fundamentais. Vimos na aula passada que os direitos fundamentais são limites, são barreiras intransponíveis, são condicionantes para o exercício da atividade administrativa. E a atividade administrativa, ela tem uma potencialidade de lesar, ela tem uma potencialidade de atingir, ela tem uma potencialidade de restringir o exercício desses direitos fundamentais. O primeiro, oriundo das revoluções pré-liberais, ou das pré-revoluções, ou dos movimentos constitucionalistas, de todo aquele movimento político, histórico, de redução do poder do monarca, de limitação do poder estatal, premiando-se ou elevando a categoria de valor fundamental os direitos individuais, é o direito à liberdade. A luta contra as monarquias absolutistas, a luta contra o Estado absolutista, é uma luta para assegurar os direitos fundamentais. E entre eles, o mais importante, ou o primeiro, nesta ordem, é o direito à liberdade. Não sem razão, desde 1215, na Carta do Rei João Sem Terra, que ele outorgou ao parlamento inglês, ele aceitou alguns compromissos. O primeiro compromisso é o compromisso de apresentar diante de qualquer autoridade judiciária alguém que estivesse sendo preso. O compromisso de que o preso ou aquele que fosse recolhido, e nesta época não havia distinção entre o poder judiciário e o poder executivo, mas aquele que fosse apreendido deveria ser apresentado diante de uma autoridade judiciária. É deste direito que surge o habeas corpus. Habeas corpus vem a ser uma garantia constitucional ao direito de liberdade. A liberdade pode sofrer restrição, a liberdade pode sofrer ameaça,
e toda vez que ela sofrer restrição ou ameaça, desde 1215, nos estados constitucionais, nos estados que acolheram a limitação do poder e os direitos fundamentais como essência desse estado, as constituições prevêem o habeas corpus. E é este o primeiro remédio. O que o habeas corpus tem a ver com o direito administrativo? Tem a ver à medida em que também, e durante um bom período de tempo, o habeas corpus garantia todas as liberdades. Todas as liberdades. O habeas corpus, ele era uma espécie de único remédio para as liberdades públicas. Até que, posteriormente, surge no direito brasileiro o mandado de segurança, que nós vamos tratar na sequência. Então, o habeas corpus é, historicamente, o primeiro remédio ou a primeira ação de foro constitucional. É óbvio que hoje o habeas corpus está diretamente ligado ao direito de ir e vir e, portanto, é uma ação de índole criminal ou penal. Mas a Constituição lhe dá um foro, a Constituição lhe dá uma categoria especial. É um remédio constitucional, é uma ação constitucional. E ela está prevista no artigo 5º, no inciso LXVII, ou seja, no inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Portanto, o primeiro remédio, a primeira ação que a Constituição prevê e insere no ordenamento jurídico, a mais antiga, presente desde as primeiras constituições republicanas, presente desde o período de luta dos liberais ingleses pela redução do poder do monarca e, posteriormente, pela redução do poder do Estado, é o habeas corpus. E ele está diretamente ligado à liberdade de locomoção, ou, comumente, ao direito de ir e vir. Falamos que o habeas corpus, no início, no seu surgimento, e no Brasil, até a década de 30 dos anos 900, o habeas corpus era um remédio para todas as liberdades. Liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção, liberdade de exercício de atividade profissional, liberdade de exercer, ocupar o espaço público, liberdade de consciência, liberdade de crença, liberdade religiosa. Então, toda liberdade era garantida ou assegurada por intermédio do habeas corpus. Até que o Supremo Tribunal Federal restringe o habeas corpus à garantia da liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. E, portanto, ele tem foro constitucional, porém, é uma ferramenta de direito penal ou do direito penal, do direito processual, porque está diretamente ligado a processos judiciais, a prisões ilegais, a prisões por tempo excessivo, a prisões sem fundamento. Então, a prisão ou ameaça de prisão pode ser imediatamente questionada no Poder Judiciário por intermédio de um habeas corpus, matéria que vocês vão estudar em direito processual penal. Na sequência, a Constituição vai tratar do mandado de segurança. Então, no inciso 69, LX e X, diz a Constituição: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, aqui nós temos alguns elementos que vocês precisam memorizar. Primeiro, proteger direito líquido e certo.
não amparado por habeas corpus ou habeas data, que sofrer lesão ou ameaça de lesão por ilegalidade ou abuso de poder, de autoridade pública ou de quem lhe faça a vez. Então, a primeira noção que precisamos ter, que tem base constitucional, é a de direito líquido e certo. Como é um remédio constitucional inserido no artigo 5º da Constituição, no capítulo dos direitos e garantias individuais, nós devemos sempre lembrar que o mandado de segurança é uma garantia para os direitos fundamentais. É uma garantia, é um remédio, é uma intervenção judicial quando a autoridade pública, alguém em nome do Estado, por ilegalidade ou abuso de poder vem a ser um conceito de direito administrativo, que é o uso abusivo, excedente nas prerrogativas, o uso das prerrogativas públicas, o uso da função pública de forma não racional, não proporcional, é o abuso, o excesso no exercício de uma função, no desempenho de uma função. Assim como o habeas corpus está ligado à liberdade de locomoção, o mandado de segurança vem, portanto, abranger todas as outras liberdades, todos os outros direitos fundamentais. O texto constitucional consagra a expressão direito líquido e certo, a mesma expressão que será consagrada na legislação ordinária, na Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, Lei 12.016, de 2009, que já no artigo 1º diz proteger direito líquido e certo. Nós não podemos amesquinhar o habeas corpus para uma concepção procedimental de direito líquido e certo. No direito processual, o direito líquido e certo é aquele que já está provado, é aquele com prova pré-constituída, é aquele que é evidente, demonstrável por documentos, aquele que não demanda, que não reclama provas periciais, provas testemunhais. É aquele que salta aos olhos, é aquele evidente, é aquele que se prova por si próprio. Direito líquido e certo tem a ver com um fundamento, um limite constitucional à atuação dos poderes públicos. Os poderes públicos não podem invadir o patrimônio subjetivo das pessoas. O poder público encontra um limite no direito subjetivo. A lesão aos direitos fundamentais, a lesão aos direitos relacionados no artigo 5º, às liberdades públicas, a lesão aos direitos já incorporados ao patrimônio das pessoas físicas e jurídicas é categorizado como uma ilegalidade ou um abuso de poder. Então, precisamos entender a concepção do cabimento do mandado de segurança, entendendo os direitos fundamentais, os direitos individuais que atuam como barreiras, limites para a atuação do Estado. E que qualquer ação estatal ofensiva, qualquer ação estatal que avança sobre aquilo que já se incorporou no âmbito subjetivo, aquilo sobre o qual o indivíduo, pessoa física ou a pessoa jurídica já desfruta e, portanto, já preenche os requisitos legais, é protegido pelo mandado de segurança. O mandado de segurança é para corrigir injustiças evidentes, para corrigir ilegalidades evidentes, para corrigir abuso de autoridade, abuso de poder. O mandado de segurança é um remédio enérgico para colocar a autoridade pública nos limites de sua atuação. Toda vez que a autoridade pública maneja poderes, exerce sua função, abusando, excedendo, cometendo ilegalidade, ela ofende a direitos fundamentais. Ela atua
em raias vedadas, proibidas. Ela atua de forma inconstitucional e, portanto, está submetido a um controle do Poder Judiciário. Esse controle se dá por uma ação chamada mandado. Mandado é uma ordem. A intervenção do Poder Judiciário se dá mediante uma ordem. Pare de fazer isso, deixe de fazer assim, ou faça dessa maneira, ou faça desta outra maneira. Portanto, o Estado juiz intervém nos negócios, na atividade da autoridade administrativa para colocá-la nos eixos, para cessar a ilegalidade, para cessar a violação a um direito líquido e certo. Quando que cabe mandado de segurança? Para proteger os direitos fundamentais. Essa é a gênese do mandado de segurança. Para proteger direitos subjetivos, porque os direitos subjetivos são protegidos constitucionalmente. A Constituição veda que o ato jurídico perfeito, o direito público, o direito individual, que já se caracteriza como ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada, tem essa proteção. Portanto, qualquer ato da autoridade administrativa que invade direitos subjetivos evidentes, direitos subjetivos já provados, não se vai fazer um processo de conhecimento. Não é preciso iniciar um processo com alegações, com provas, com audiência, com perícia. Basta mostrar que é evidente que o poder público não pode fazer dessa maneira, que é evidente que o poder público não pode atuar assim. Por isso, a Constituição prevê este remédio, mandado de segurança. O que importa de características da Constituição? Os aspectos processuais, como já falamos, serão objeto de estudo em direito processual civil. Mas a Constituição desenha esse mandado de segurança com essas características. Primeiro, para proteger direito líquido e certo. E aí a gente tem que sempre associar o direito líquido e certo a direitos fundamentais, ao artigo 5º, aos limites impostos à autoridade administrativa. Por exemplo, todos os administrados e todos os réus e acusados têm direito líquido e certo ao devido processo legal. Então, quando estamos diante de um processo que ofende ao devido processo legal, nós estamos diante de um ato ilegal que deve ser corrigido imediatamente. A propriedade privada tem a proteção constitucional. Logo, quando alguém, a autoridade pública, invade a propriedade sem proceder aos mecanismos que a Constituição prevê para esta invasão, nós estamos diante de um direito líquido e certo que está sendo violado. Nós temos na Constituição diversas entidades que são imunes, que não são tributáveis. Se o poder público tributa uma situação que a Constituição diz que é imune, logo nós estamos diante de uma atuação do poder público ofensivo a direito líquido e certo. Então são inúmeras as hipóteses, sempre voltada aos direitos que estão previstos na Constituição como direitos fundamentais, é o primeiro raciocínio. O segundo, aos direitos que compõem um limite à atuação do Estado. E um terceiro, aos direitos fundamentais que condicionam, que são parâmetros para uma correta atuação da autoridade pública. É claro que o mandado de segurança ele não pode ser usado como substituto de recurso administrativo, não pode ser usado como substituto de recurso processual. Neste sentido, o artigo 5º da Lei 12.016 de 2009 já diz que não cabe mandado de segurança quando couber recurso administrativo com efeito suspensivo, quando a questão puder ser discutida no âmbito administrativo e sobre a qual é possível a concessão de efeito suspensivo, quer dizer, não produz efeito ainda enquanto houver discussão na esfera administrativa, não caberá mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança ainda para discutir questões judiciais, para discutir decisões judiciais, da qual ainda cabe recurso no processo e de decisões judiciais transitadas em julgado, porque o mandado de segurança não é substituto dos recursos. Ele é um remédio constitucional para graves violações a direitos líquidos e certos, sobretudo perpetrado por
autoridade pública atuando ilegalmente ou com abuso de poder. Quando qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer pessoa jurídica sofrer violação ou tiver justo receio de sofrer por um ato de autoridade ou por quem substitui a autoridade, é sempre possível impetrar o mandado de segurança. A palavra é impetrar, o verbo impetrado, impetração, porque a Constituição assegura a qualquer interessado, a qualquer particular, uma atuação da autoridade respeitando-se os direitos fundamentais. Ainda da Lei 12.016 de 2009, é importante a gente perceber que o mandado de segurança tem uma atuação envolvendo o Estado e, portanto, haverá uma participação da Advocacia Geral da União, da Advocacia Geral, da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria do Município, porque o mandado de segurança é contra a autoridade, seja ela municipal, estadual ou federal. E o órgão da advocacia pública é que representará a pessoa jurídica. A autoridade presta as informações. Outra coisa importante para vocês lembrarem sempre, que existem determinadas autoridades no artigo 102 e no artigo 105 da Constituição que têm prerrogativa de foro, e tanto o habeas corpus que nós já vimos como o mandado de segurança pode ser impetrado diretamente no tribunal correspondente. Então, no artigo 102, nós vamos ter mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. E no artigo 105, nós vamos encontrar hipótese de mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça. Então, eu posso ter mandado de segurança na primeira instância, mandado de segurança no Tribunal de Justiça, no STJ, nos tribunais superiores ou no Supremo Tribunal Federal. Ainda, um aspecto importante do mandado de segurança é o prazo, chamado prazo decadencial. A Constituição, aliás, a lei ordinária, prevê o prazo de 120 dias no artigo 23, contados da ciência do ato, para que socorra-se desse meio judicial. O mandado de segurança, portanto, tem um prazo de decadência. E se não houver a impetração do mandado de segurança nesse prazo, a parte tem as vias ordinárias para se socorrer. Há ainda na Constituição, no artigo 70, a possibilidade do mandado de segurança coletivo, que ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Partido político pode impetrar mandado de segurança para qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer questão, quando estivermos diante de um negócio ou um direito líquido e certo. As associações e sindicatos podem, em benefício dos seus associados, e o mandado de segurança coletivo está já disciplinado nos artigos 21 e 22 da Lei 12.016/2009. Então, os aspectos constitucionais do mandado de segurança que importam dentro do campo do direito constitucional, primeiro, é que a autoridade pública age vinculada e obrigada a respeitar os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais formam uma couraça de proteção do cidadão contra a ilegalidade, abuso e excesso de poder. Toda vez que a autoridade atua ofendendo esses direitos fundamentais, direitos evidentes, direitos que se mostram por si só, direitos líquidos e certos, direitos que funcionam como limites para a atuação da autoridade administrativa, a Constituição não permite, a Constituição não deixa que essas questões, dada a gravidade de sua violação, sejam submetidas a processos ordinários, processos de conhecimento. Cria um remédio, uma ação para a cessação imediata
a sensação rápida e eficaz, que é o mandado de segurança, disciplinado hoje pela Lei 12.016 de 2009, a qual vocês estudarão no direito processual civil. Então, nós já vimos, o habeas corpus está diretamente ligado à liberdade. O mandado de segurança, que está diretamente ligado a todos os direitos fundamentais, a todos os direitos subjetivos, a todos os direitos incorporados no patrimônio das pessoas físicas e jurídicas que não demandem prova e que esses direitos estão sendo atingidos, violados por uma ação, por uma intervenção ilegal ou abusiva do poder público, da autoridade administrativa. E um alerta expresso no artigo 5º da Lei 12.016 de 2009, que o mandado de segurança não pode ser substituto de recursos. Quando a questão ainda está sob discussão na esfera administrativa, na esfera judicial, o interessado, a parte, deve socorrer-se dos recursos. Não cabendo recurso com efeito suspensivo, pode-se pensar na hipótese de impetração do mandado de segurança. E, por último, as competências das autoridades, dependendo do nível dessa autoridade, previsto na Constituição, é que define a competência do tribunal correspondente. O terceiro recurso, o remédio constitucional previsto, é o mandado de injunção. O mandado de injunção foi também instituído na Constituição de 1988. É uma novidade. E ele está no inciso 71 do artigo 5º. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que há falta de norma regulamentadora. Portanto, o primeiro elemento, falta de norma regulamentadora, torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à cidadania, soberania e à cidadania. Nacionalidade, soberania e cidadania. Ou seja, mandado de injunção é criado no nosso ordenamento jurídico para efetivação de direitos humanos de primeira e segunda geração, direitos civis e políticos que dependam de norma regulamentadora. Então, o perfil constitucional do mandado de injunção é assegurar a efetividade de direitos fundamentais previstos na Constituição de primeira e segunda geração, inerente à cidadania, soberania e nacionalidade, portanto, direitos civis e políticos, cujo exercício demande uma norma regulamentadora. Este é o perfil constitucional do mandado de injunção. Nós vimos, quando estudamos a característica das normas constitucionais, que as normas constitucionais podem ser autoaplicáveis ou podem depender de uma regulamentação infraconstitucional. A norma constitucional é autoaplicável quando ela já possui texto, densidade, quando ela já possui no seu texto, quando o dispositivo constitucional contém todos os elementos necessários para a individualização e quantificação do direito. Quando eu consigo extrair da norma constitucional o direito que me pertence, o direito que sai da objetividade do texto para a subjetividade do usufruir do gozo individual, quando eu consigo dizer, a partir do texto constitucional, o que cabe a A, o que cabe a B, o que cabe a C, eu tenho uma norma autoaplicável, uma norma autossuficiente. Eu tenho uma norma com texto, densidade ou com carga normativa. Eu tenho uma norma cujo texto é capaz de gerar uma aplicação individual. Nestes casos, nós temos uma norma constitucional autoaplicável. Esta não é a regra da norma constitucional. A norma constitucional, pela sua própria natureza, reclama uma implementação, reclama uma complementação normativa. Depende de regulamentação.
E essa regulamentação fica a cargo, via de regra, do Poder Legislativo ou, às vezes, do Poder Judiciário, aliás, do Poder Executivo. Ou algumas são de iniciativas do Poder Executivo, outras de iniciativa do Poder Executivo, outras de iniciativa até dos tribunais superiores. Então, nós temos um conjunto de normas constitucionais que reclamam a edição de uma lei infraconstitucional para que haja a compreensão do direito. Exemplo clássico, inclusive objeto de uma discussão no nosso Supremo Tribunal Federal. É garantido o direito à greve do servidor público nos termos da lei. O texto constitucional já reclama a lei. É garantido o direito à greve nos termos da lei. Ou seja, as condições para o exercício desse direito serão dadas pelo legislador ordinário, serão dadas pelo legislador infraconstitucional. O Constituinte não disse, o Constituinte não permitiu que eu compreendesse a extensão desse direito. O Constituinte delegou ao legislador infraconstitucional a tarefa de complementar como o servidor público exercerá, em quais condições, quais as atividades, quais as precauções, quais os requisitos. Então, enquanto esta norma não é editada, os aplicadores do direito ficam impossibilitados. Então, nós temos um direito constitucional inerente à cidadania, voltado à cidadania, que não está sendo exercido pela falta de norma, de norma que lhe dê completude. Este é o problema da norma constitucional, que o Constituinte, entendendo que a omissão, a demora, o tempo, a mora do Poder Legislativo poderia tornar as normas constitucionais não eficazes, poderia adiar a efetividade plena da Constituição, previu uma ação específica pela qual qualquer cidadão, qualquer interessado pode buscar o Poder Judiciário para exercer um direito que não é exercido pela falta de norma que o regulamente. Então, é exatamente este o cabimento ou esta a hipótese de concessão de mandado de injunção. Este mesmo conceito vem repetido no artigo 2º da Lei 13.300 de 2016. Vejam que interessante, o mandado de injunção, nós falamos, foi previsto na Constituição de 88 para regulamentar a omissão do Poder Legislativo de editar normas que deem concretude aos direitos voltados à cidadania, nacionalidade, aos direitos voltados à soberania nacional, voltados aos direitos e liberdades constitucionais. Está aqui no inciso 71. Pois bem, a própria norma que a regulamenta, que é a Lei 13.300, só foi editada em 2016. Então, a Constituição de 88 e somente em 2016 é que o Constituinte regulamentou o procedimento pelo qual se exerce a prerrogativa constitucional de acionar o Poder Judiciário para controlar a omissão legislativa. Grife bem essa palavrinha. Mandado de injunção, omissão legislativa. Suprir omissão legislativa. Mesmo a norma que regulamenta, a norma constitucional que prevê suprimento da omissão legislativa, demorou esse tempo todo para ser editada. Isso significa que antes de 2016 nós não tivemos mandado de injunção? Não, muito pelo contrário. Tivemos vários e, para eles, o Supremo Tribunal Federal utilizou o procedimento da lei do mandado de segurança. Quando veio a lei que regulamenta o mandado de injunção, então nós temos normas próprias. E durante esse tempo, o Constituinte, o Supremo Tribunal Federal, evoluiu bastante o seu entendimento. No primeiro entendimento, prevaleceu a tese da simples notificação, ou seja, o mandado de injunção servia apenas para constituir em mora o poder legislativo ou o poder executivo.
Timidamente, o Supremo foi mudando, entendendo que já estava mais do que na hora do Constituinte complementar a regulamentação da Constituição e avançou para fixar prazo no momento seguinte para que o Poder Legislativo editasse a norma. E, posteriormente, já nos anos 2000, o Supremo admitiu a possibilidade de criar uma norma específica para aquele interessado, e enquanto o Congresso não editasse a norma definitiva. Essa foi a chamada tese concretista, que foi a tese que acabou sendo incorporada à norma, a Lei 13.300. Então, nós temos hoje esse procedimento de mandado de injunção devidamente regulamentado pela Lei 13.300, 2016, tanto individual como coletivo, que serve exatamente naqueles fundamentos constitucionais, norma constitucional que depende de regulamentação, de lei complementar ou ordinária. Os efeitos do mandado, novamente, é uma ação mandamental. O Poder Judiciário manda a autoridade administrativa, manda o Poder Legislativo a produzir uma norma, e na injunção o Poder Judiciário pode estabelecer duas hipóteses. No artigo 8º, determinar prazo para que edite-se a norma regulamentadora, prazo razoável, ou estabelecer desde já as condições em que se dará o exercício dos direitos. Ou seja, o Poder Judiciário notifica para fazer a norma, mas desde já estabelece. Enquanto não houver a norma, o direito será exercido de tal e tal maneira. E aquela decisão daquele mandado vai produzir efeito subjetivo entre as partes. Quando houver a possibilidade de outros direitos, de outros grupos homogêneos, é possível estender esses direitos, dar eficácia erga omnes, o artigo 9º prevê essa hipótese, e quando surgir a norma regulamentadora, a norma produzirá efeito ex nunc, ou seja, dali para frente, da norma para frente, respeitando-se aquilo que foi feito com base na decisão judicial. A possibilidade do mandado de injunção coletivo, que é uma novidade, mas equiparando ao mandado de segurança, não há nenhuma impossibilidade disso. E os legitimados são o Ministério Público, partido político e organizações sindicais, entidades de classe, de um modo geral, e a Defensoria Pública, no artigo 12 da Lei 13.300 de 2020. 13.300, de 2016. Essas são as questões, portanto, que envolve o mandado de injunção, e destacando o artigo 14, por último, que as normas do mandado de segurança também se aplicam ao mandado de injunção. Pois bem, terminando a matéria voltada aos direitos fundamentais, aos direitos individuais, aos direitos fundamentais, que são parâmetros para o exercício legítimo e correto das atividades do poder público, sempre no campo de polícia administrativa. Polícia administrativa é a atividade que impõe limites ao exercício dos direitos fundamentais, que põe limite ao uso do espaço público, que põe limite ao uso da propriedade, que condiciona o exercício de profissão, de atividade. Tudo que depende de licença, alvará, tudo que depende de autorização, são formas do poder público adequar os direitos, adequar os direitos individuais, as liberdades individuais ao interesse coletivo. Então, sempre nós teremos um campo de conflito. Mas, como são direitos fundamentais, liberdades públicas, segurança jurídica, segurança, propriedade, desenhados no artigo 5º e no resto em toda a Constituição, esses direitos fundamentais funcionam como uma couraça, uma proteção do indivíduo contra a ilegalidade, o arbítrio, o abuso, o excesso de poder. E toda vez que uma autoridade pública, no exercício de uma função administrativa, exceder, abusar ou usar essas prerrogativas de forma a aniquilar, a atingir, a causar lesão aos direitos fundamentais, os remédios constitucionais estão à disposição do cidadão, de qualquer interessado ou até de pessoas jurídicas. São eles habeas corpus,
mandado de segurança, mandado de junção e, por último, o habeas data. Habeas data está previsto no inciso 72 da Constituição, do artigo 5º. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Aqui um precedente histórico, né? A Constituição de 88, ela foi produzida, elaborada com a participação muito intensa de lideranças políticas, lideranças sindicais, de representantes de diversos segmentos da sociedade, uma constituinte bem plural, de políticos, agentes políticos, eleitos, que saíam de uma experiência muito trágica, que é a experiência do período de ditadura ou do período de governo cívico-militar ou no período de governo de exceção, queiram dar o nome que queiram ao regime inaugurado em 64, concluído em 85 no primeiro momento e 89 definitivamente com a nova eleição, com a eleição presidencial. E antes, mudado juridicamente com a nova Constituinte. Então, este cenário de pessoas que compuseram a Constituição de 88, muitos deles com experiência própria, com períodos de cassação dos seus direitos políticos, de exílio no exterior, período de prisão até, carregavam as dores de um prolongado regime cívico-militar opressivo das liberdades individuais, ainda que a pretexto de lutar contra um inimigo real, imaginário, invisível, que era a dominação política, ideológica de correntes comunistas, a partir de uma identidade de determinados políticos, em especial João Goulart, então presidente, e sua proximidade com o regime de Cuba e, por tabela, o regime russo num período de Guerra Fria. Então, este cenário que provoca nesses políticos uma lesão, uma ameaça, uma coação e uma suspensão de direitos civis e políticos, criou-se também por parte das polícias, em especial Polícia Civil e Polícia Militar, as polícias políticas. O regime criou braços políticos dentro das forças de segurança pública, que fiscalizavam, por determinação dos governantes, a atividade política, a atividade inerente à organização, inerente à sindicalização, inerente à contra-revolução, não é bem verdade, a luta armada, a insurreição, a rebeldia, os movimentos estudantis, todo esse movimento contra a ordem ou contra a então revolução, o movimento contra-revolucionário, enfim, esse caldeirão todo, o Estado teve como braço operacional as suas polícias. A polícia sai da exclusividade do combate ao crime e entra para o combate aos crimes contra a ordem nacional, crimes contra a segurança pública, aos crimes de opinião, aos crimes de atividade política. E nessa atividade desempenhada pelas polícias política, vários dossiês, vários arquivos, vários documentos foram produzidos. Então havia dossiê para lá e para cá, órgãos secretos, documentos aqui, documento acolá, arquivos, investigação, arapongas era o nome que se dava a um grupo de pessoas que não pertencente ao Estado trabalhavam para a polícia. Enfim, nós vivemos um período de bem conturbado nos anos entre 64 e 85. Esses políticos, então, colocaram na Constituição uma ferramenta ágil, rápida, para tomar acesso, para tomar conhecimento desses dados existentes nos diversos órgãos de repressão, nas diversas polícias,
também em associações patronais, associações empresariais, sobre a atividade sindical. É nesse cenário que surge o habeas data, que é um remédio constitucional com as mesmas características do mandado de segurança, mas com essa conotação específica para conhecer dados e para corrigir, retificar dados a respeito dessas pessoas. Só em 97, na Lei 9.507, é que ele foi regulamentado, mas de certa forma ele é um filho, ele segue a mesma linha do mandado de segurança, porque é direito também da pessoa ter acesso às informações sobre si nos órgãos públicos. Mas o Constituinte resolveu criar essa figura diferenciada, habeas data. Ela foi incorporada na Constituição, tem a lei regulamentar, mas ela desempenhou, essa ação, esse remédio desempenhou um papel histórico importante numa época, mas hoje provavelmente já não há mais quem queira, até porque já tem a lei de acesso à informação e todo um esquema de processos administrativos que os órgãos são obrigados a conceder, muito mais abrangente do que o Instituto do habeas data. Com isso, então, nós terminamos as 4 ações ou remédios judiciais de proteção aos direitos fundamentais, de proteção aos direitos individuais, que funcionam como remédios para controlar a ação administrativa. São remédios constitucionais, ações constitucionais pelas quais qualquer interessado, qualquer cidadão, partidos políticos, Ministério Público, vimos, Defensoria Pública, vimos, podem acionar o Poder Judiciário para limitar a atuação do poder público quando ilegal ou ofensivo a direitos individuais ou com abuso ou excesso de poder. Então, no campo dos direitos fundamentais, que é aquele primeiro fundamento do poder, da intervenção do Poder Judiciário nas atividades da administração pública, nós temos esses 4 processos: habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e o mais clássico, mais relevante, o mandado de segurança. Nós vimos também que o Poder Judiciário pode intervir para garantir o regime jurídico administrativo e a execução orçamentária. Esses 2 blocos de que legitimam a atuação do poder público podem serem acionados diretamente por qualquer interessado e qualquer cidadão por intermédio de uma ação chamada ação popular. E ela está prevista no inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então, há uma proteção constitucional à moralidade, à legalidade, ao patrimônio público, ao meio ambiente e aos direitos difusos, aos direitos coletivos. Então, há uma concepção de que esses direitos que estão na Constituição, moralidade, legalidade, patrimônio público, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, portanto, direitos difusos, direitos coletivos, direitos individuais, direitos difusos e coletivos, tem uma primeira ação para que o poder público possa ser controlado, que é a ação popular. A ação popular, ela não é novidade. A lei que a regulamenta é a Lei 4.717 de 1965. Lei 4.717 de 1965. Portanto, é uma velha conhecida do nosso direito. Vocês vão estudar a respeito dela no direito administrativo mais à frente, mas é importante vocês entenderem já que ela é um remédio, uma ação de foro constitucional, consagrada na Constituição, e que visa impedir que a ação da administração pública seja ilegal, imoral, lesiva ao patrimônio, ofensiva ao patrimônio artístico, cultural, ou seja, todos os direitos coletivos, todos os direitos
que limitam no tocante aos interesses que devem ser prestigiados à atividade administrativa, existe uma ação para combater a lesão. Lesou a legalidade, um ato ilegal, ato administrativo, negócio administrativo, contrato. Lesou a coletividade, porque aplicou a lei de forma errada ou não aplicou a lei. Lesou a coletividade, porque atingiu o patrimônio cultural, o patrimônio artístico, o patrimônio ambiental. O cidadão pode propor uma ação popular. É uma ação de controle para anular aquela lesão, para obrigar o agente público a restaurar aquele patrimônio público ofendido. Essa ação tem foro constitucional. E a última ação, ela serve para os 3 fundamentos que nós apontamos na aula passada. Tanto para obrigar o poder público a se submeter ao estrito cumprimento do regime jurídico administrativo, como nós já falamos, como para submeter o poder público ao regime orçamentário financeiro e também para a efetivação dos direitos sociais. Além da lesão ao erário público, lesão ao patrimônio público, lesão ao patrimônio artístico, lesão ao patrimônio cultural, lesão ao patrimônio paisagístico, também é usada essa ação para discutir a efetividade dos direitos sociais, dos direitos previstos na ordem social. Educação, assistência, saúde, habitação, meio ambiente. Todo aquele capítulo da Constituição, da ordem social até o final, cabe à Defensoria Pública e ao Ministério Público, em nome da sociedade, em nome da coletividade, verificar, controlar, acompanhar as atividades administrativas e, se for o caso, acionar o Poder Judiciário mediante a propositura de uma ação civil pública disciplinada na Lei 7.347 de 85, com diversas alterações, mas a lei básica é a 7.347 de 1985, que vocês irão estudar em processo civil coletivo. Basta, por enquanto, em direito constitucional, vocês compreenderem a sua aplicação, a sua existência e o seu foro. Ela existe para controlar a ação da administração pública mediante o regime jurídico administrativo, artigo 37 e em diante. A ação da administração pública no tocante ao arcabouço orçamentário, tributário, no planejamento, no orçamento, nas finanças públicas. E existe para adequar as políticas aos parâmetros constitucionais. Com isso, nós falamos das 2 ações de foro constitucional que funcionam como mecanismos pelos quais o Poder Judiciário é acionado coletivamente pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, em regra, para combater lesões a interesses coletivos, a interesses difusos, lesões à legalidade, à moralidade, ao patrimônio público no sentido mais amplo possível. Portanto, a atividade administrativa é uma atividade infralegal, é uma atividade de concretização de direitos coletivos, de direitos sociais, é uma atividade de gestão da coisa pública movida pelo interesse público com diversas amarras. Todas essas amarras, todas essas regras, todos esses condicionantes são submetidos a um controle do Poder Judiciário, valendo-se dos instrumentos com foro constitucional, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, ação popular e a ação civil pública.